O vídeo de hoje é sobre memória e poética do cotidiano. A arte como ferramenta atemporal de expressão. Até o século XIX, no Ocidente, somente temas ligados a assuntos de mitologia, religião, cenas épicas, heróis e governantes eram considerados relevantes o suficiente para serem retratados em obras de arte. Foi na Holanda, durante o período barroco, que alguns artistas passaram a se interessar pelas pessoas comuns. A partir daí, as cenas da vida cotidiana começaram a ganhar espaço nas pinturas, que guardam em seus temas e na linguagem a memória de outros tempos. Observe essa obra. O pintor holandês Jan Vermeer não pintou muitos quadros, mas a maioria de suas obras retrata cenas domésticas como esta, em que uma jovem se dedica ao trabalho meticuloso de fazer renda. O caráter íntimo dessa pintura foi inovador para sua época. O Paulista Almeida Júnior foi um dos primeiros artistas brasileiros a retratar situações da vida cotidiana em nosso país, apresentando cenas domésticas e personagens da zona rural. Na tela reproduzida aqui, o artista Henri Matisse pintou o filho na sala de casa durante uma aula de piano. Com o fundo cinza, um triângulo verde que se opõe à superfície avermelhada do piano, os gradis de ferro e duas figuras esboçadas em cantos opostos, a composição se afasta do retrato realista. Esses elementos reunidos, no entanto, são capazes de nos transportar para o momento do passado, cheio de recordações e sentimentos. Como fazer uma história em quadrinhos? As histórias em quadrinhos constituem um gênero muito variado e têm em comum o fato de apresentar imagens em sequência para construir uma narrativa. Boa parte delas combina textos e imagens, mas muitas trabalham apenas com imagens. Criar uma HQ pode ser bastante desafiador, pois exige que sejam utilizadas técnicas de construção, narrativa em linguagem visual, verbal ou ambas. Aqui segue algumas dicas para você criar a sua história em quadrinhos. A primeira delas, a habilidade de organizar o tempo é decisiva para a narrativa visual. A própria ideia de tempo é derivada da sequência dos eventos. É possível, por exemplo, contar um acidente em 3 quadrinhos ou em 10, dependendo da escolha. Pode-se passar a sensação de rapidez ou lentidão. O enquadramento é essencial. A escolha dos elementos que entram em cena por inteiro e dos que podem aparecer cortados contribui para produzir sentido no quadrinho. Avalie sempre se é preciso desenhar o personagem de corpo inteiro ou se você pode fazer um close mostrando apenas o rosto dele. O balão é a forma mais comum de representar fala aos quadrinhos. O texto precisa ser enxuto, sintético. A posição do balão é fundamental, pois marca a sequência que o leitor deve seguir na leitura. Deve-se manter a ordem das falas para não confundir o leitor. O formato do balão também transmite significado, sonho, rádio, fala. O texto fora do balão, em geral, serve para narrar algo que não pode ser dito em forma de diálogo. O tamanho e o desenho das letras podem variar para, por exemplo, aumentar a intensidade do som, trazendo um novo significado para o texto. Outro modo de criar sentidos é usar as onomatopeias, palavras que imitam ruídos, sons como bonk ou crá. Elas interferem na imagem e aumentam a dinâmica da cena. O tamanho e o formato do quadrinho também pode variar dentro da história, dando mais velocidade à ação ou importância para uma cena. Um personagem estourando um quadrinho, por exemplo, amplifica a ação. Segue mais uma dica. Pense nos balões, ou melhor, no diálogo dentro deles, como sendo repetidos dentro da cabeça do leitor. Pense em você mesmo dramatizando a fala em voz alta, pois é isso que o leitor fará interiormente.